mais uma vez bem-vindos a esta conferência plenária. Vamos ter uma conferência em inglês, portanto podem selecionar o botão interpretação caso queiram ouvir a conferência em português. Temos tradução simultânea, mas para moderar temos o prazer de ter connosco hoje o professor João Costa, nosso secretário de Estado, adjunto da Educação, a quem eu passo desde já a palavra. Obrigado, José Vítor. Muito bom dia, boa tarde a todos. É um gosto ver-vos outra vez no segundo dia desta jornada. Espero que continuem a ser produtivas. O feedback que tivemos ontem, assim, informal, foi bastante positivo, e o objetivo destas jornadas é apoiar, como eu disse ontem no início, a tomada de decisão nas escolas. Ontem, como terão tido a oportunidade de ver, apresentámos vários estudos produzidos pelo IAV, o Relatório Nacional das Provas de Aferição, o segundo e o terceiro volume do estudo diagnóstico e também um relatório quinquenal de provas. Eu queria aproveitar este momento em que estamos em conjunto para vos convidar a irem à página do IAV, os links foram enviados ontem, e lerem estes estudos com atenção. Têm informação preciosa, sobretudo as análises qualitativas. Quase diria, como tive ontem a oportunidade de dizer aos jornalistas que estavam na sessão da apresentação, estão ali todas as dicas para os alunos terem melhores desempenhos nas suas aprendizagens e também nas provas de avaliação externa a que vão estando sujeitos, não tanto olhando para as médias, mas sobretudo olhando ali para as sugestões de estratégias e para os indicadores muito detalhados que estão ali em termos de desempenho dos alunos. Queria apresentar-vos a professora Suzanne Dillon, que será a nossa segunda conferencista destas jornadas. Tenho o grande prazer de a conhecer já há alguns anos, por ambos integrarmos o grupo de consultores do projeto Education 2030, The Future of Education and Skills, da OCDE, a que ela atualmente preside. A professora Suzanne Dillon é uma professora do ensino secundário, originalmente, e foi nessa condição que trabalhou durante grande parte da sua vida, tendo depois integrado a Inspeção de Educação da Irlanda, onde se tornou depois inspetora-geral adjunta, tendo-se dedicado sobretudo à área da qualidade das escolas e dado conselho ao governo irlandês na área do currículo, na área da avaliação, e também, enquanto fazia este trabalho, foi completando a sua atividade como investigadora na área do currículo, no papel da capacitação dos professores, das escolas, do reconhecimento e da avaliação, sendo doutorada pela Universidade de Dublin, exatamente nesta área das políticas educativas e da avaliação institucional. É uma pensadora e uma influenciadora das políticas educativas a uma escala global, e propôs-se, quando tive o prazer de a convidar para estas nossas jornadas, acreditando que vamos ter novamente uma excelente conferência, propôs-se exatamente fazer uma reflexão sobre estas decisões tão difíceis que temos em mãos neste momento, de pensar muito bem, temos aprendizagens para recuperar, o que é que temos de privilegiar, o que é que não pode ficar para trás, no que é que temos de andar para a frente. Suzanne, it's a great pleasure to have you with us. You are meeting Suzana, é um prazer estar consigo, estar com quase todos os diretores de escolas das escolas em Portugal para estes dias de capacitação, este momento de capacitação. É uma grande honra tê-la connosco e tenho a certeza que será uma fonte de aprendizagem para todos nós. Por isso, tem a palavra. Muito obrigado.
Olá a todos, estou muito honrada por ter sido convidada para falar para todos vocês. Um olá especial para a Luísa, Eulália, Manuel e outros, incluindo João, que eu conheço pelo trabalho que fazemos em conjunto em relação ao projeto que temos na OCDE. Hoje vou considerar o que é que estamos a fazer atualmente na área do currículo. Deveríamos continuar, à medida que as escolas se abrem, devíamos olhar para o impacto do fecho das escolas sobre os nossos alunos nos últimos 18 meses e estamos a fazer planos para o futuro e vou também levantar algumas questões sobre quais são as coisas que talvez devamos repensar. Por isso vou partilhar convosco o meu ecrã, espero que todos consigam ver. Peço desculpa, são só alguns momentos para entrar. E muito obrigado também ao Pedro, que eu penso que está a fazer a tradução e vou fazer o melhor por manter um ritmo razoável de discurso para que o trabalho não seja demasiado difícil. O intérprete agradece. Peço desculpa, só um momento. Pronto, espero que todos consigam ver o meu ecrã. Já não têm que olhar para mim, o ecrã é muito mais interessante. O futuro da educação, este projeto, tem trabalhado como um fórum global e um grupo de trabalho desde 2015. E o que temos estado a fazer é explorar duas grandes questões. Que tipos de competências é que os alunos de hoje em dia precisam para o futuro, para formar o futuro da sociedade e para o bem-estar da sociedade e do ambiente? Em segundo lugar, como é que podemos desenhar um ambiente que acelere essas competências? O que é que precisamos de fazer para desenhar e implementar um currículo orientado para o futuro? E eu sei que estas perguntas são perguntas que Portugal tem ativamente enfrentado há já vários anos e até tem liderado o caminho. Isto é apenas um mapa sobre o que eu vou falar nos próximos 40 minutos, olhando primeiro para a grande imagem, a big picture. Quais são as grandes ideias que são interessantes para o desenho e a concepção de currículos no momento? Nos últimos 18 meses, o impacto que houve e olhando para as novas oportunidades que se nos oferecem agora, ou talvez fosse melhor dizer as oportunidades que existem para renovarmos o nosso compromisso com decisões que já foram tomadas antes da pandemia e que são relevantes e que se tornaram talvez mais relevantes agora. E agora, à medida que passo durante a apresentação, vou olhar para 4 grandes questões. O que é que nós significamos, o que é que queremos dizer com aprendizagem, o que é que foi perdido nos últimos 18 meses, o que é que estamos estado a fazer e o que é que podemos fazer agora. Por isso vamos começar com a big picture, a grande imagem, o plano geral. Onde é que estamos agora? Há um acordo entre os educadores, um conjunto de temas em particular, o desafio de um mundo em rápida mudança, a imprevisibilidade que traz, o impacto potencial dos avanços tecnológicos e da inteligência artificial, o conceito de cidadania global, o bem-estar ambiental e o desenvolvimento sustentável e a crise ecológica. As mudanças económicas e da sociedade são muito rápidas e sabemos que as tecnologias também se estão a desenvolver muito rapidamente e os sistemas de educação, infelizmente, são um pouco lentos a adaptar-se e a reagir a estas mudanças. Os sistemas orientados para o futuro terão que considerar como é que podem apoiar um conjunto de competências para preparar as pessoas para os trabalhos, os empregos tradicionais e dar-lhes uma consciência ambiental e social e capacidades de cooperação e de negociar soluções para problemas novos e velhos. Por isso, esta mudança de pensamento significa que passamos
da forma tradicional antiga de pensar sobre a educação, passamos da noção de que a escolaridade é fechada para uma que reconhece que a escolaridade é parte de um ecossistema mais vasto. Passamos de uma visão em que os professores e os administradores e os governos são o foco central e são os principais decisores, para um que reconhece que existem outros parceiros, que há uma responsabilidade partilhada nestes assuntos da educação. Também temos visto um grande movimento internacionalmente de um local onde as aquisições dos alunos é que decidia a eficácia e a qualidade da educação, para um que valoriza na realidade o bem-estar dos alunos e as suas experiências. Por outras palavras, o processo tornou-se muito mais importante e é muito importante juntamente com as aquisições académicas. Isto significa, é claro, que a forma como pensamos sobre os professores também muda. Já não são apenas os que partilham a informação e visões, mas é alguém que co-descobre com os alunos, alguém que já não é quem dá todo o conhecimento, mas alguém que facilita e apoia os alunos a descobrir e aprender e a construir novo conhecimentos por si próprios. E isso teve um impacto na avaliação e há um ritmo, e é claro que continua a ser importante ter estes testes estandartizados, mas também é um movimento para incluir diferentes tipos de avaliação que reflitam diferentes propósitos. Passar da avaliação que apenas sublinhava a competitividade, em que eles tinham notas uns contra os outros, por exemplo, para um que dá oportunidades de demonstrar a aprendizagem cooperativa e partilhada, considerando também uma definição mais alargada de aprendizagem. Isto leva-nos para esta grande questão. Se falamos de mudar a educação, do que é que estamos a falar quando falamos sobre aprendizagem, sobre aprender? Não vou estar a falar muito sobre a teoria da aprendizagem, não é necessária neste tipo de aprendizagem de reunião, mas é importante repararmos que temos diferentes ideias. Há teorias que dizem que existem diferenças entre as pessoas e que temos capacidades inatas e as nossas capacidades são fixas e a educação pode-nos levar até certo ponto e não mais. Por isso, um exemplo que eu próprio uso é alguém que pode dizer eu não vou fazer matemática, não sou capaz de fazer matemática, ninguém na minha família, mas os meus vizinhos são ótimos em matemática. E se tivéssemos um pacote de competências quando nascemos e que ficasse fixa para sempre, como se fosse assim. Um segundo conjunto de teorias são as teorias comportamentalistas ou behavioristas, respondendo ao estímulo e à resposta. E baseia-se muito na motivação extrínseca do exterior e talvez um falhanço em reconhecer o poder, o desejo intrínseco de aprender e da alegria de aprender. Mais recentemente, as teorias cognitivas e as teorias socioculturais de aprendizagem também surgiram e provavelmente são os dois conjuntos de teorias que têm tido mais influência no pensamento a nível internacional nos últimos anos. Por isso, as teorias cognitivas falamos sobre interação social como o contexto para a aprendizagem. A aprendizagem torna-se um processo de fazer sentido, dá uma boa nota da aprendizagem que acontece no contexto da escola, por exemplo, e isso foi mais desenvolvida por esse conjunto de teorias socioculturais que pensam sobre o desenvolvimento cognitivo e a identidade sociocultural como sendo constituídas em conjunto em múltiplos mundos sociais, na família, na comunidade e na escola. Por que é que eu estou a mencionar estas teorias e muito brevemente e superficialmente numa descrição das tendências mais alargadas? É porque eu penso que precisamos de pensar sobre o que é que eu penso sobre aprender, o que é que isso significa para mim, porque isso vai ter um impacto sobre a nossa atitude também.
muito do pensamento que está a emergir internacionalmente sobre currículos e onde é que as escolas e os currículos nos devem levar. Se eu pensar num exemplo no espaço sociocultural, por exemplo, essa noção de conectividade, e esta conectividade fala ao facto de que o conhecimento é gerado a um ritmo enorme e os jovens, os nossos alunos são expostos a isto através da presença online, nas redes sociais e precisam de apoio para se ajudar a ligar todos estes bocados de conhecimento e chegar a um entendimento e a um conhecimento novo. E isso é suplementado por ideias emergentes que surgem muito rapidamente. Por isso, esta ideia de conectividade, de relação, diz que possivelmente não é possível mais considerar que existe um corpo de conhecimento que pode ser encaixado e que pode ser dado a um aluno e que, uma vez absorvido, os prepara adequadamente. Em vez disso, o que precisamos de fazer é trabalhar com as crianças para as ajudar a saber onde encontrar a informação de que necessitam e a ligá-la através de processos de tomada de decisão e de envolvimento crítico e julgamento crítico sobre as realidades do seu mundo. Por isso, isto é a ideia na teoria. Como é que as coisas são na prática? Bom, na prática há então uma visão partilhada dos alunos e no Fórum Global 2030 tivemos 39 a 46 países, depende das pessoas poderem estar, porque o projeto já tem alguns anos e há pessoas que têm que se comprometer durante alguns períodos de tempo. Temos o contexto representado, sociocultural, e o que é espantoso para mim é que existe uma grande convergência nas seguintes visões para os alunos e que é expressa, e eu vou-vos dar um link para isso no final da apresentação. Basicamente diz que no final da escolaridade nós queremos ter pessoas que o respeito, a independência e cidadãos que são capazes de tomar o seu lugar no mundo e que são fiáveis e que têm uma ideia do mundo que queremos que sejam saudáveis e que reconheçam a dignidade humana de todos com quem se encontram, mas também a sua própria dignidade enquanto seres humanos. Temos questões à volta da visão da qualidade que queremos que sejam empáticos, que sejam tolerantes, e temos alguns pontos de interrogação ali, porque em cada contexto e em cada idade nós temos sempre estas grandes ideias à volta do que queremos para os nossos alunos e apresentamos-las de diferentes fórmulas ou de diferentes formas. Isto é a nossa bússola de aprendizagem. Diz que o que os alunos aprendem interessa, é importante, mas também o seu bem-estar. O bem-estar não só enquanto indivíduos, mas das suas comunidades, dos seus países e do mundo em geral. E quando olhamos para isto, para esta bússola, diz-nos na realidade que o que eles aprendem interessa, é importante, então temos dois tipos de competências. Por competências, o que eu quero dizer é a mistura de conhecimento, skills, competências, habilidades e valores e atitudes. Portanto, tudo junto, isto forma as competências. As nucleares são as que nós conhecemos muito bem, são aquelas que nos permitem aos alunos envolverem-se com o currículo e aceder ao mundo. Por isso incluem a literacia e a numeracia, mas estes conceitos também podem ser alargados um pouco, por isso podemos falar sobre literacia de saúde, financeira, digital, e tudo isto se torna nuclear. E também identificamos 3 competências transformadoras. São o tipo de competências que nós acordamos no Fórum Global de que os jovens
precisam para se adaptarem à complexidade e incerteza que eu descrevi anteriormente, no slide anterior. Por isso, as competências que permitem aos alunos refletir e desenvolver as suas próprias perspectivas e a modelar e a contribuir para um mundo em mudança. E estamos a criar um novo valor, a assumir uma responsabilidade e a reconciliar as tensões, os dilemas, as trocas e as considerações. E mais uma vez, posso-vos dar uma referência no final, se quiserem explorar um pouco mais estes conceitos. O meu próximo slide fala sobre a questão que não é apenas no campo da escolaridade ou da escola que a consciencialização de necessitarmos de um conjunto de competências está a emergir. Por isso vou citar aqui algum trabalho feito por McKinsey e Company e que olharam para as competências que os cidadãos vão necessitar no mundo futuro do trabalho. E chegaram a 56 competências em 4 categorias: cognitivas, interpessoais, de autoliderança e digitais. E se pensarmos sobre estas listas aqui, reconhecemos que muitas destas são comuns com o sistema educativo em geral. Por isso há uma convergência de pensamento a nível internacional que nos diz que precisamos de construir a capacidade dos nossos alunos para aprender independentemente, para trabalhar em conjunto e para modelar o seu futuro. Por isso, em termos de currículo, o currículo mudou, alterou-se. Por isso, no século XIX havia uma grande incidência para preparar para o mercado de trabalho e preparar as pessoas para empregos. No século XX, mais o fulfillment individual, portanto, um sentido da importância de construir a individualidade e o seu sentido de independência. E também incluía a educação física, a ciência, portanto, houve um alargamento para outros domínios, mas os currículos ainda tendiam a ser muito estáticos e estandartizados. O que é que eu quero dizer com isto? Simplesmente que estavam muito claramente organizados, passos de informação e de aquisição de competências que tinham que ser adquiridas de um ano para o seguinte e o próximo, e subjacente havia a assunção de que a pessoa passaria pelo currículo mais ou menos todos ao mesmo ritmo, mais ou menos da mesma forma, e que as suas aquisições dos objetivos curriculares podiam ser medidas através de avaliações estandartizadas. Por isso, os objetivos que estabelecíamos para as crianças individuais eram o mesmo, independentemente dos seus backgrounds e das suas capacidades. É claro que isto são pinceladas largas, não é? Há aqui muitas exceções. No final do século XX começámos a reconhecer as diferenças entre os nossos alunos e houve uma grande mudança passando para o século XXI, reconhecendo que todos os alunos não são o mesmo e que precisamos de oferecer intervenções especializadas e organizadas cuidadosamente para cada grupo de crianças, e por isso no século XXI, em que estamos agora, e já estamos a mais de um quinto, esta noção de interdependência começou-se a desenvolver, a educação para a cidadania e a noção da necessidade de um currículo não linear e flexível e adaptativo e que se adequasse mais aos alunos e aos seus requisitos de aprendizagem. O que é que isto é, na realidade? Vou partilhar convosco primeiro, do lado esquerdo, o currículo da British Columbia, no Canadá, que mudou para aquilo que eles chamam as grandes ideias, que sublinham ou realçam as ideias essenciais no currículo e que são abordadas através de diferentes disciplinas e perspectivas, mas que são cruciais para a aprendizagem. Isto significa que, à medida que estas grandes ideias são exploradas,
o que as crianças têm que saber, fazer e entender, compreender, é claramente definido, mas em pinceladas largas, adaptando aos diferentes níveis dos distritos escolares e à sala de aulas, dizendo que a professora, que estas são as crianças que eu tenho aqui as grandes ideias, mas eu é que tenho controle sobre a forma como o faço, reconhecendo os contextos e necessidades individuais. Na Irlanda fazemos de alguma forma diferente, mas não é idêntico, de certa forma. Temos este currículo dos 13 aos 16 anos, em que desenvolvemos um conjunto de competências-chave, 8, que depois foram traduzidas em 24 depoimentos ou declarações de aprendizagem. E o trabalho que fazemos fazemos este desenvolvimento transversalmente ao currículo, portanto, diferentes disciplinas ajudam para estas mesmas ideias. Talvez na sessão final de perguntas e respostas possam me esclarecer um pouco melhor, mas eu penso que tem um perfil ao final da escolaridade obrigatória. Por isso essa noção de estabelecer uma visão do currículo para os alunos que é suficientemente lata para adaptar à flexibilidade da escola e, no entanto, é estandartizada de modo suficiente para certificar que todas as crianças fazem uma progressão através do sistema escolar e emergem com um conjunto de competências. Por isso, o tipo de objetivos comuns que os parceiros, os stakeholders, têm para o futuro da educação é criar um sistema de alta qualidade e equitável que sirva a todos os estudantes, e significa que temos que olhar para as barreiras estruturais da aprendizagem para alinhar as políticas educativas e sociais, e temos também que criar as condições para todos na educação, para que estejam satisfeitos com a aprendizagem e com o ensino. Então, e agora, qual é a grande pergunta? O que é que nós queremos dizer com a aprendizagem perdida? Se tivermos um objetivo muito específico para cada aluno em cada ano que está na escola, e depois há a falta da escola durante este tempo, significa que estes objetivos não foram alcançados. A maior parte dos países em todo o mundo mudaram para uma aprendizagem síncrona ou assíncrona online para apoiar os alunos, porque tinham que fechar as escolas devido ao impacto da pandemia. Os países utilizaram um leque de médias, rádios, televisão e também online para ajudar os alunos a manterem-se em contacto. Mas ainda não temos bem a certeza até que ponto é que isso foi bem sucedido. Houve um inquérito no Economist, a fonte é o McKinsey, mais uma vez, McKinsey, mais ou menos nesta altura do ano passado, vejam do lado cor-de-rosa o número de meses perdidos e também a eficácia da aprendizagem à distância. Portanto, isto professores que responderam a quem foi pedido uma estimativa. E não foi claro como é que isto foi medido, mas de qualquer forma a percepção dos professores foi de que tinha havido um grau de perda de aprendizagem. Se pensarmos que 10 é o mais eficaz, do lado azul, vemos que na Austrália estavam mais ou menos a meio, 6.6. Sabemos que esta aprendizagem online que foi dada à distância, síncrona e assíncrona, funcionou ok. Mas também temos aqui várias falhas. Nos Estados Unidos e no Japão foi onde isto foi menos satisfatório. Mas eu posso-vos dar um link para este inquérito, mas se olharmos para a forma como foi medida na Austrália,
há um conjunto muito lato de medidas e muito pouco científicos, na minha opinião, em que os professores diziam que estavam a considerar evidências em termos do trabalho que os alunos fizeram, mas também o envolvimento dos alunos, o entusiasmo dos alunos e a motivação que parecem ter, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, olharam para os resultados e avaliações standardizadas em matemática e em leitura. E que foram feitos estes testes assim que as escolas abriram, em muito pouco tempo, na maior parte dos países. Por isso, esta que é mais rigoroso cientificamente, não mediu toda a aprendizagem que na realidade aconteceu. Nós sabemos que, por exemplo, um estudo que é muito recente, de Sandoli, chamado Perdas de Aprendizagem, olhou para 8 estudos científicos sobre perdas de aprendizagem e foi muito claro, disse na realidade, e apenas olharam para 8, porque apenas encontraram 8 que tinham estes padrões de validade, 7 que os alunos tinham perdido alguma coisa, mas uma dessas 7 que também tinham ganho um subgrupo particular de alunos tinham ganho, tinham tendência de ser os alunos mais avançados em geral. E neste 8º estudo descobriram que os participantes, na realidade, todos ganharam com este tipo de aprendizagem. Portanto, é importante reconhecer que eles continuaram a aprender durante estes meses, tanto com o apoio dos professores à distância e em termos de aprendizagem que ocorreu informalmente em casa. Por exemplo, o envolvimento em hobbies, em leitura, em fazer tarefas, ajudar na quinta ou no jardim. Portanto, são muitos exemplos das crianças que usaram as oportunidades de desenvolver os seus interesses e os seus hobbies e aprenderam nesse processo. Mas não é a aprendizagem que nós normalmente medimos. Portanto, eu gostava de dar esta nuance porque é realmente importante. Algo foi ganho por muitos alunos, embora para alguns tenham tido algum maior sentido de independência e também o reconhecimento do apoio que recebem da escola. Mas o relatório global lembra-nos, no entanto, que estas diferenças digitais e sociais puseram os mais vulneráveis em risco de maiores perdas. Por isso, precisamos de fazer qualquer coisa para os ajudar. A OCDE publicou recentemente o Estado Global da Educação, 18 meses de pandemia, e falou sobre como é importante ter este primeiro passo para medir estas perdas de aprendizagem. Muitos países fizeram coisas como implementar avaliações standardizadas. Mas houve mais que olharam para questionários para professores e diretores das escolas e muitos deles ofereceram a oportunidade aos professores de fazer as suas próprias avaliações. Eu vou declarar-me parcial aqui porque eu penso que temos que fazer ambas. Os testes standardizados são importantes para saber onde é que eu estou na minha escola, comparando com onde a minha escola estava há alguns anos antes da pandemia. Provavelmente é menos útil saber onde é que a escola está em relação a outras escolas. É mais importante que eu saiba quais são as dificuldades e os desafios que as minhas crianças da minha escola têm agora. E para ter esta imagem, esta ideia, tenho que ter testes suplementados que sejam suplementados com a avaliação formativa dos professores que trabalham com as crianças para ter uma visão mais alargada. Por exemplo, que eles poderão não ter dominado algumas das capacidades ou das competências do currículo para este ano em particular, nas suas carreiras escolares, poderão talvez ter desenvolvido outros conjuntos de competências que vale a pena reconhecer para podermos capitalizar sobre elas e enfrentar as falhas de aprendizagem usando essas capacidades. Por exemplo, aqueles que aprenderam a ser um pouco mais independentes,
Será que eu posso usar essa independência para os ajudar a recuperar em termos do conhecimento que perderam? Penso que entendem onde eu quero chegar, portanto é aqui que é a minha parcialidade. Fizemos um relatório na Irlanda sobre a escola em casa, é o que quer dizer SA agora, School at Home, e perguntámos aos pais dos níveis primário e secundário a sua percepção do impacto nas suas vidas. É uma escala de 7 pontos, mas só ver aqui as duas últimas colunas do lado direito. Sabemos que o fecho dos edifícios escolares prolongado removeu este contexto social da escola. E isto é uma necessidade para um envolvimento na construção social da aprendizagem. Nós aprendemos em conjunto. É muito mais difícil para as crianças aprender quando estavam desligadas da escola, porque não tinham o apoio dos seus professores e colegas. Por isso vemos que o impacto na aprendizagem das crianças entre o primário 1,5 e vem aqui os desvios entre parênteses numa escala de 1 a 7. Por isso houve alguns em que a aprendizagem houve pouco impacto e depois outros que houve maior impacto. Mas o que é interessante é que ao nível secundário, aqui os pais e os alunos reportaram que o impacto não foi assim tanto como se estivessem na escola primária. Vou partilhar também este slide com todos, por isso não pensem que eu estou a passar por aqui muito rapidamente. Estou só a mostrar, para ilustrar a noção de que é claro que houve um impacto e que devemos estar muito claros. Quando falamos sobre impacto e perdas, devemos pensar sobre coisas mais alargadas ou amplas do que a aquisição de conhecimentos do currículo e considerar o impacto na rotina, na confiança, na independência, no comportamento, na saúde mental e nas competências sociais. E também pensar sobre o que é que podemos fazer para construir essas mesmas competências à medida que avançamos. Outra coisa que temos que reconhecer é que houve aqueles que perderam mais. Mesmo antes da crise do Covid, em 2017, a União Europeia concluiu que as crianças de níveis socioculturais desfavorecidos tinham mais dificuldades no acesso à educação e menos possibilidades de completar ou de terminar a educação. O relatório da OCDE diz que estes com piores resultados nas avaliações PISA tendem a ser aqueles com backgrounds ou de origens socioculturais e económicas também mais desfavorecidas. Em muitos países, de acordo com a Unesco, os estudantes imigrantes têm mais 3 possibilidades do que os outros alunos de ter uma pontuação entre o mínimo de proficiência nos testes internacionais de leitura e 53% no final da primária. Nos países de menores rendimentos tem também aqui estes problemas. Por isso o fecho das nossas escolas reduziu o efeito de proteção das escolas, as rotinas, as interações sociais que ajudam a manter uma boa saúde mental. E em muitos casos as escolas eram o meio através dos quais as suas necessidades de direitos humanos temos, por exemplo, a questão dos programas de pequenos almoços e almoços para os mais vulneráveis e que foram cortados destes programas através do fecho das escolas. Por isso, as suas desvantagens existentes destes mais vulneráveis foi aumentada através do fecho das escolas. E para ir ao encontro disto, temos que pensar em todas as barreiras que temos para enfrentar a desigualdade. Portanto, todas as políticas baseadas nos resultados dos exames, por exemplo, as políticas que temos em relação ao progresso e também nas escolas, a forma como agrupamos os alunos. Se o fazemos por capacidade,
Então precisamos de ter muito cuidado em verificar que não estamos a aumentar estas desvantagens dos vulneráveis e rever constantemente a forma como agrupamos os alunos para certificarmos que existe mobilidade entre estes grupos. Existem barreiras económicas, a falta de recursos em casas, as responsabilidades dos pais e de cuidados que às vezes dificultam a continuação na escola. Na Irlanda pensamos que temos 8% das crianças abaixo dos 16 anos que são responsáveis por cuidar de um dos pais. Eu não sei como é que são os números em Portugal, mas é muito chocante pensar que para estes 8% há um apoio limitado e o seu acesso à escola pode ter um impacto negativo. Por isso existem barreiras sociais também, aqueles que não sentem a escola como um local que os recebe bem, e também as questões de falta de respeito, os valores da etnicidade, das capacidades, orientação sexual, etc. Mas isto apenas nos faz lembrar da diversidade da humanidade em geral. Eu não tenho todas as respostas, mas penso que há muito a acontecer atualmente nos currículos que nos podem ajudar se fizermos aqui uma alavancagem para ir ao encontro ou enfrentar estas questões. A primeira é um currículo centrado na criança. A prioridade deve ser não nos preocuparmos com os conteúdos que não são cobertos apenas, mas também preocupar-nos com as crianças que precisam de apoio, manter a riqueza da nossa aprendizagem para não fazer encolher o nosso currículo e para se focar apenas só na literacia e numeracia. Sabemos que devemos ter uma quantidade de valores e de resultados mais alargados, e incluindo também Portugal, em que nós sabemos que isto existe aqui, e baseados nestas análises para podermos encontrar um espaço para os vulneráveis terem uma auto-advocacia, portanto, para conseguirem se automotivar para a aprendizagem. Em muitos dos currículos que temos agora, as competências necessárias para o futuro, mas sobretudo para os ajudar a lidar com a pandemia, com o fecho das escolas e o seu impacto e nas suas vidas, são as competências que são transversais a todo o currículo. E depois também, em muitos dos nossos currículos, há esta centralidade de agency, ou seja, eu vou falar sobre isto já daqui a um pouco. E temos também que pensar nas nossas práticas pedagógicas e de avaliação. Por isso tem havido muita conversa, ou falou-se muito antes da pandemia e do fecho das escolas, sobre todas estas questões. Talvez o que precisamos de fazer é voltar e olhar para os nossos currículos e ver que orientação é que nos dá, que alavancagem é que lá temos para saber como agora é que podemos ajudar as crianças de volta à escola. Antes de começarmos a pensar em medidas extraordinárias. Existe um lugar para essas medidas extraordinárias. Por favor, não me interpretem mal, mas penso que temos que valorizar os nossos currículos e as suas diretrizes e onde é que isso nos pode ajudar. O nosso Fórum Global também olhou para ver onde é que estas competências principais costumam ou podem estar transversalmente ao currículo. Por isso, neste conceito, vemos aqui o tipo de áreas curriculares em que estes conjuntos de competências são ensinados. Isto tem a ver com ajudar os alunos, por exemplo, a olhar para a resolução de problemas. Se olharmos para o pensamento crítico, que é a barra mais elevada, vemos que o pensamento crítico é ensinado nas línguas, nas matemáticas, humanidades, educação física para a saúde, arte, portanto, transversal a todas. E
Se virmos para aqui a resolução de problemas, vemos que, mais uma vez, também se reflete no nosso currículo transversalmente a todas as disciplinas. Por isto não tem a ver com vamos ensinar estas competências ou atitudes separadas do ensino, da disciplina, mas na realidade a verdadeira questão é como é que eu posso, através da minha disciplina, ajudar os alunos a desenvolverem autorregulação, empatia, respeito, colaboração, comportamentos colaborativos, assumir responsabilidade. Portanto, este é que é o grande desafio aqui para nós. E o Fórum Global é muito claro quanto a isto. Nós continuamos a necessitar do conhecimento das disciplinas sobre o qual construir estes conjuntos de competências. Por isso, sabemos que os jovens precisam de aprendizagem baseada em aprendizagens de core e de aprendizagens académicas, mas também através da prática e de oportunidades de praticar todas estas competências. Estava apenas a apontar onde está Portugal aqui em termos da preparação dos professores nestas competências transversais. Isto são dados que eu tirei do TALIS e o que nós sabemos é que a capacidade de desenvolver uma competência é qualquer coisa que tem que se aprender e na nossa bússola de aprendizagem nós falamos sobre a antecipação, a ação e a reflexão e este ciclo. E precisamos, assim, à medida que ensinamos as competências, para que os professores tenham confiança em que são capazes de oferecer oportunidades para os alunos trabalharem através das áreas que são necessárias para construir estas competências básicas. Aqui o que estamos a aprender é que para os professores, apesar do acordo de que as competências são necessárias, a menos que as possam implementar ao nível das suas salas de aula, nada na realidade vai mudar. Por isso, este slide que eu mostro aqui é apenas para ilustrar esse ponto de que precisamos, quando falamos de alavancar o currículo, de apoiar todos os alunos, incluindo os mais vulneráveis, precisamos ao mesmo tempo de falar sobre as necessidades de apoio aos professores e como trabalhamos com eles. E este slide fala sobre a noção da Teacher Agency, portanto, deste conceito do que o professor faz. Sabemos que isto implica um sentido de responsabilidade de participar no mundo e, ao fazê-lo, de influenciar as pessoas, os acontecimentos e as circunstâncias para o melhor. E a visão ecológica vê isto como algo que é emergente, é um equilíbrio entre as capacidades individuais e as condições e as estruturas sociais que lhes permitem fazer esta advocacia, digamos, a promoção. Por isso, para os professores fazerem esta promoção, esta agency, têm que ter estas experiências e serem eficazes, precisam de estar motivados para construir sobre esta experiência e a estrutura da escola e do sistema educativo deve-lhes dar a oportunidade de liderar, de tomar as coisas à sua responsabilidade e de ir ao encontro das necessidades dos alunos da sua melhor forma. E isso ajuda no desenvolvimento profissional, no conhecimento, na colegialidade, no compromisso e apoio. Os professores não funcionam por si sozinhos, mas fazem parte de uma comunidade mais alargada. Isto significa que quando desenhamos um currículo, o fazemos tendo tanto os professores como os alunos em mente.
Procuramos oportunidades nos nossos princípios de autenticidade, flexibilidade, interrelacionamento e envolvimento para dar ligações ao mundo real, para ter uma interpersonalidade, portanto, e experiências de interpersonalidade e de colaboração juntamente com o domínio do conhecimento baseado nas disciplinas. Também como os nossos conceitos podem ser ligados a outras disciplinas, mas também transversalmente nas disciplinas e com o mundo fora da escola. E tudo isto tem implicações para os professores. Se olharmos para este slide sobre inovações de ensino, eu estou a listar apenas algumas inovações que o nosso projeto do Fórum Global identificou e não vou passar por todas elas, na realidade. Eu tenho muita simpatia pelo senhor na fotografia que diz: a sério? E eu posso ensinar, eu tenho ensinado durante 35 anos e agora vocês querem mudar o que eu sei que funciona na minha aula. E a realidade aqui é que talvez não. Talvez, na realidade, a mensagem que queremos dar aos nossos professores não é que eles têm que ser uns atores ou fazer um espetáculo e que têm que utilizar todas as novas tecnologias, simplesmente não se sentirem confortáveis ou competentes para o fazer. Em vez disso, o tipo de aconselhamento que damos é que o ensino deve ser sobre a criação de aprendizagem, experiências de aprendizagem intencionais e desenhadas, os conceitos de aquisição através da elaboração sistemática destes conceitos no contexto do mundo real, em todas as nossas áreas curriculares. Eu dou aulas de inglês, por exemplo, existem muitas oportunidades para basear a resolução de problemas reais na minha área curricular e envolver os alunos nisso. Também precisamos de ressublinhar as competências transversais ao currículo. Temos que planear e desenvolver atividades cooperativas envolvendo os nossos alunos com debates ou com avaliação crítica e a revisão entre pares também, a intencionalidade dentro e fora da sala de aulas, atividades que permitem aos alunos fazer escolhas e agir sobre as decisões que tomam, avaliar o impacto dessas decisões e comparar diferentes pontos de vista. E finalmente queremos dizer aos nossos professores aqui: estão a construir numa base regular oportunidades para reconhecer a aprendizagem dos alunos, para avaliar e responder e usar essa informação para planificar as experiências de aprendizagem mais enriquecedoras. E então, o que é que estamos a perguntar ou a pedir a essa pessoa que mude? Talvez não muito da sua prática corrente, onde o currículo nos dá oportunidades para, com cuidado e com estrutura, e para termos uma experiência de aprendizagem competente, e que não precisamos de deitar fora esse currículo. Precisamos é de repensar algumas das grandes ideias. Se o currículo é descrito melhor pela disciplina, ou seja, que é o que nós fazemos, descrevemos a disciplina o currículo apenas em termos de áreas disciplinares ou curriculares, perdemos a oportunidade de reconhecer estas competências transversais, e por isso temos que rever estas práticas curriculares e pedagógicas para ver a transferibilidade de conhecimento de uma disciplina para outra. Outra grande ideia que precisamos talvez de repensar é que os professores aprendem o que a professora ensina. Isto não reconhece a importância da interação entre que o aluno traz para a sala e a sua experiência na sala de aulas. Todos tivemos experiências enquanto professores de trabalhar ao longo de um programa com um grupo de alunos, apenas para que eles aprendam não sobre o que é que nós queríamos, mas outra coisa qualquer. E por vezes essa outra coisa é muito válida, e por isso vou partilhar uma história convosco. Eu ensinei teologia, era obrigatório nas escolas
Irlanda e não era muito popular, sobretudo entre os mais velhos. E eu trabalhava com os meus alunos, trabalhei durante um ano e no ano seguinte eles podiam passar para outra professora, que começaria o ano dizendo-lhes: vamos ver onde é que vocês estão agora. O que é que fizeram no ano passado? E a resposta, invariavelmente, era nada. Bom, a única coisa que ajudou o meu orgulho e o meu sentido enquanto professor é que eu pedia sempre aos que recebia, fazia a mesma pergunta e tinha também a mesma resposta dos alunos que recebia. E então o que eu ouvia era: bom, nós aprendemos sobre como responder a questões em particular para o exame e aprendemos como trabalhar em conjunto, num grupo. Por isso havia alguma aprendizagem, mas como não tinha sentido para os meus alunos, nessa altura em particular, muitas vezes eles não lhes interessava, ou então ou era eu que não os interessava, não tenho a certeza. Outra ideia a pensar é que todas as crianças aprendem da mesma forma e ao mesmo ritmo. E eu não vou ficar aqui porque tenho a certeza que vocês, como diretores de escolas, estão mais do que conscientes de como esta ideia é uma falácia. A última coisa que eu vou falar é sobre esta ideia de que os professores precisam sempre de direções e de monitorização. Isto é verdade. Se o que nós fazemos foi socializar os professores ao longo de muitos anos apenas para implementar isto e não lhes permitimos que desenvolvessem as suas capacidades pessoais e para serem intérpretes de currículos que apoiam os alunos, avaliadores eficazes da aprendizagem e, à sua maneira, desenhadores ou pessoas que fazem currículos. Portanto, temos que voltar atrás e se prepararmos os nossos professores e se temos estabelecido um programa rico de aprendizagem contínua e desenvolvimento dos professores, então os nossos professores crescem neste papel e temos que confiar tanto os nossos professores e a sua resposta. É claro que eles precisam de apoio, mas se não apoiarmos o desenvolvimento dos professores, então o que estamos a fazer é limitar a eficiência e a eficácia das reformas que têm a intenção de trazer uma aprendizagem mais rica para os alunos e para as escolas. Vou terminar por aqui, isto é um gráfico muito rápido, com algumas das complicações que surgiram no nosso Fórum Global de Educação 2030. E no gráfico, no centro, temos a nossa última publicação e se quiserem aprender um pouco mais sobre isso, tem aqui alguns links e nas notas também tem, e que eu vou partilhar convosco, também tem alguns links que eu tenho utilizado. Por isso, João, estou consciente do tempo, talvez tenha demorado um pouco mais do que antecipado, mas deixo consigo decidir se ainda podemos ter uma pergunta ou duas. Muito obrigado, Suzane, por toda esta informação. Já estamos na hora do almoço. Todo este alimento para o pensamento que nos deixou e as mensagens da abordagem ecossistema com que estamos agora a lidar, sobretudo após a pandemia, e a importância também do contingenciamento. Temos estado a falar muito sobre as perdas de aprendizagem, mas abriu-nos os olhos para os ganhos de aprendizagem também. Por isso eu nem vou tentar fazer um resumo, porque foi tantas coisas. Estamos de facto atrasados, mas podemos ter tempo para uma ou duas questões ou comentários. De fazer, depois de tanta informação, eu abri aqui para 2 ou 3 questões, pedindo o poder de síntese. Professora Fátima Pinto de Elvas. Está sem som. Não sei se me estão a ouvir. Agora sim. Agora sim? Sim, sim. Yes. Muito boa tarde a todos. Agradeço e dou os parabéns à excelente apresentação aqui hoje apresentada, assim como ontem também tivemos uma excelente apresentação, e dou também os parabéns
desde já à DGE, por estas jornadas pedagógicas. A minha pergunta assenta na matriz conceptual de aprendizagem e na criação e condução de um currículo internacional. Assim, eu pergunto se acredita que a educação, no momento em que estamos hoje, e portanto com o nosso sistema educativo presente, para além do direito social, se pode servir como uma oferta de serviço público em consonância com o mercado livre internacional tão competitivo. Se acredita que teremos a capacidade de, em curto espaço de tempo, ter esse feedback, portanto, conseguirmos servir o mercado internacional, ou se ainda temos um longo percurso a caminhar e a percorrer para atingirmos essas diretrizes internacionais. I think you got the interpretation, right, Suzanne? Thank you so much for the question. Thank you. Muito obrigado pela questão. Em primeiro lugar, eu na realidade responderia com uma pergunta também, que perguntaria ou pedia para voltar atrás e ver os documentos curriculares portugueses mais recentes, porque de muitas maneiras refletam de uma forma muito rica o pensamento internacional sobre o propósito da aprendizagem e sobre o tipo de objetivos para a educação que internacionalmente estão agora a ser valorizados. Mais especificamente, o que eu diria é que, isto é uma resposta muito rápida às suas questões, acho que já lá estão e estão no caminho, porque não sei se existe algum país que alguma vez esteja nessa posição, porque o conhecimento está constantemente a ser gerado e o mundo a mudar. Por isso o que importa é que desenvolvamos um currículo e um sistema escolar que seja ágil e que seja suficientemente específico para dar orientações às escolas, aos professores, aos pais, aos alunos, à volta do que é válido saber e aprender e dominar, mas suficientemente flexível para responder a diferentes necessidades dos alunos, mas também da sociedade. E por isso, de muitas formas, seria muito interessante ver o tipo de investigação que eu tenho a certeza que surgirá a nível internacional, de respostas internacionais ao enorme desafio que foi a pandemia, e com alguma distância, quando olharmos para isto, podemos identificar melhor estes elementos nos nossos sistemas educativos que nos permitem ter mais ou menos sucesso. De qualquer forma, o que é mais importante, e o João referiu no seu comentário, é reconhecer que a educação não existe separadamente de outros sistemas sociopolíticos em qualquer país. Por isso, o estar em linha com as políticas sociais e orçamentais e também educativas é muito importante. Por isso, de muitas formas, o trabalho de pessoas como o João e os consultores governamentais será manter um olho sobre não apenas o que acontece na escola e na educação, mas nesta esfera mais alargada, sociopolítica, e certificar que há uma discussão a ocorrer e apoio a isso. E penso que é importante para mim, enquanto membro do Fórum Global, mas também enquanto representante do governo irlandês, dizer que Portugal é altamente respeitado em termos das orientações, das direções que tem tomado, e o resto do mundo, muitas pessoas no mundo estão a observar-vos com atenção, porque estamos a aprender convosco. Muito obrigada. Obrigado, professora. Professor Cesário, passo-lhe a palavra. Olá, bom dia. Vou também colocar a questão em português. Agradecer à conferencista, à Suzanne Dillon, pela excelente intervenção e, sobretudo, por nos trazer ao questionamento muitas das preocupações que diariamente nas escolas vamos tendo. A meio da intervenção, assolou-me uma questão, tive uma questão que me veio à cabeça, que é, no fundo, perante os desafios que vão sendo colocados aos sistemas educativos,
a imprevisibilidade em que vivemos, as competências que todos sabemos que vão ser necessárias para a vida ativa e mesmo do ponto de vista da cidadania. Até quando vamos pensar o currículo organizado em áreas de conhecimento disciplinares? Ou vamos ter de, um dia destes, pensar no currículo de uma forma mais integrada e não tão segmentada? Muito obrigado. Obrigado, professor. Thank you very much for the question. Muito obrigado pela questão, Cesário. Foi uma questão interessante. Penso que é realmente importante não estabelecer uma tensão falsa entre as áreas disciplinares tradicionais e as competências, porque na realidade as competências têm como ingrediente essencial o conhecimento, as competências, as atitudes e valores. São compostas por isso. Por isso é impossível para nós, na realidade, conceber competências sem ter uma base de conhecimento onde se exprime e que é a sua base. Por isso haverá sempre um lugar para as áreas disciplinares tradicionais. Por exemplo, se pegarmos em matemática, e eu não sou uma professora de matemática, mas se pegássemos na matemática como exemplo, uma das ideias por detrás desta abordagem ao currículo baseado nas disciplinas é a introdução da criança a uma forma de pensar sobre o mundo que é diferente e distintiva. Por isso a forma como pensamos sobre o mundo, se tivermos na minha aula de teologia, seria bastante diferente de um matemático, mas ambas são válidas, igualmente válidas. Portanto, o que importa é o que emerge de ambas as disciplinas no pensamento sobre o mundo. Quais são os fios comuns na construção destas competências? Existem algumas escolas experimentais que olham para a ideia de uma aprendizagem transdisciplinar ou integrada, e seria interessante ver como é que isso funciona. Na minha opinião pessoal, eu penso que haverá sempre lugar para um equilíbrio entre as duas. Mas isso vai depender muito no contexto, e o contexto na Irlanda será muito diferente do contexto português, por exemplo. Finalmente, para terminarmos em chave de ouro, acabamos com a voz dos estudantes. E eu passo a palavra ao Manuel Ruiz, que tem sido também um contribuinte ativo para este projeto do futuro da educação. Manuel, força. Muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado também à Susana pela apresentação. Boa tarde a todos. E a minha pergunta, pegando logo no início da apresentação da Susana, que teve muito a ver com este mundo que está constantemente a mudar, e como o professor Cesário também disse, constantemente novos imprevistos surgem. Nesta ideia da recuperação das aprendizagens, para evitar que se foque apenas em mais aulas extra, como é que se pode pensar de forma mais inovadora a recuperação de aprendizagens curriculares e também não curriculares, não é? Relacionado com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, como é que se pode recuperar as aprendizagens, não de uma forma tradicional como estamos habituados, mas de uma forma mais inovadora, e também como é que neste processo se pode envolver os alunos, e não só os alunos, mas também toda a comunidade escolar. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Deixaram a questão mais difícil para o fim. Tudo bem. A primeira coisa que eu diria é que eu acredito realmente que será necessário, em algumas circunstâncias, para alguns alunos, dar mais espaço de ensino, porque sabemos que os alunos foram afetados de forma diferente pela falta ou pelo fecho das escolas. Alguns conseguiram, através da aprendizagem online, ter melhores resultados do que outros, por uma variedade de razões, e nós não queremos que estas dificuldades que já existem em termos de equidade se fiquem ainda piores.
Por isso, o ensino adicional poderá ser necessário. E existe muita investigação que nos mostra que o ensino 1 a 1 é particularmente útil. Por isso, Manuel falou sobre algumas ideias, isto está-me a surgir à cabeça, estava a pensar como é que os alunos se podem apoiar uns aos outros na escola, durante o tempo de escola, porque penso que há aqui várias coisas que podem acontecer. Por um lado, sabemos que o coaching, haver mentores, portanto tutores, é muito importante para apoiar os alunos. Depois dá oportunidade a praticar a aprendizagem colaborativa, a desenvolver a empatia, a responsabilidade e todas estas grandes palavras que nós ouvimos e que estão nesta grande ideia. Por isso, são coisas que as escolas podem explorar, mas cada escola tem que tomar esta decisão porque elas sabem melhor quais são as necessidades dos seus alunos. Mas é uma forma de o fazer. Vou talvez terminar com uma ideia que é, lembremos-nos que transversalmente a todo o mundo, todos perderam. Por isso, estamos a falar sobre perdas de aprendizagem, não quer dizer que agora Portugal ficou para trás em relação a todos os outros países. Portugal e Irlanda e todos os outros países estão todos no mesmo lugar, digamos. E temos uma expressão em inglês sobre estar no mesmo barco. Não sei se tem essa expressão também. Sim, temos exatamente a mesma. Mas penso que nesse futuro incerto, pensamos que se estivermos num barco à pesca, no mar, e as ondas estiverem a bater, a forma de não ficarmos orados ou enjoados é olhar para um ponto fixo no horizonte. E este ponto na escola deve ser o estabelecer no currículo a visão que queremos alcançar. E através do estabelecer este ponto fixo no nosso horizonte, então podemos desenvolver-nos individualmente e colaborativamente com os mecanismos adequados para nos certificarmos que ninguém vá pela borda fora. Por isso, vou terminar com esta metáfora. Muito obrigado, João, muito obrigado, Manuel, e muito obrigado a todos por já estarem tão tarde, porque vão ter um almoço mais pequeno. Muito obrigado, foi uma ótima metáfora para terminar, foi Namush. Por isso, muito obrigado pela sua inspiração, vamos continuar a contar consigo e como eu prometi ontem aos outros conferencistas, o painel de oradores, eu espero que a possamos trazer a Portugal para que eu possa conhecer os nossos fantásticos diretores. Agradeço ao nosso magnífico intérprete, que tem sido elogiadíssimo ao longo das jornadas, e também a todas as equipas que têm garantido que temos tido 2 bons dias de trabalho e certamente amanhã continuaremos cada dia mais refinados. Uma boa tarde de trabalho a todos e até amanhã.